Lance na alta, sou Carlos Alberto Vieira e apresenta a coluna Nó Tático, dessa vez falando sobre o Fla-Flu desse final de semana no Engenhão. O estádio, o gramado não vai estar grande coisa, já não é muito bom e teve show do Justin Bieber, mas esse jogo vale muito. O Flamengo e o Fluminense, os dois times estão com 44 pontos, quem vencer se aproximam mais da liderança, que no momento é do Vasco, que tem 50 pontos, e o Corinthians 48. Vamos começar aqui, vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo que não vai contar com o Ronaldinho Gaúcho, vai entrar com praticamente um losango no meio de campo, o Maldonado, o Muralha, o Renato e o Thiago Neves, fazendo o quarteto do meio de campo. Qual é o grande problema nessa meiuca? Só o Renato Abreu que vai jogar pela esquerda, que seria o titular. O Thiago Neves vai jogar um pouquinho mais recuado, formando o losango. Não tem o Ronaldinho Gaúcho que está na seleção, o Williams e o Ayrton estão suspensos. Então vai entrar o Maldonado e o Muralha. O Maldonado não deve ter grande problema, um jogador muito experiente, titular no Flamengo, campeão de 2009. Ele vai fazer um posicionamento bem mais defensivo, quase como terceiro zagueiro, o que deve liberar um pouco mais o Muralha. O Muralha deve sair um pouquinho mais, não muito para o ataque. O Renato, sim, esse deve cair muito pela esquerda, principalmente fazendo a ligação com o Júnior César, o lateral esquerdo, que deve avançar bastante, aproveitar as saídas do Mariano. Lá, pela direita, aquele esquema sempre do Leonardo Moura, né? O Leonardo Moura gosta muito de cair pela direita, passou do meio de campo, fecha um pouquinho mais para o centro, para tentar praticamente ser um meia. É uma jogada que se dá muito certo no Flamengo e principalmente por causa da formação do ataque do Flamengo, esse trabalho do Leonardo Moura vai ser muito importante. Por quê? Com a qualidade técnica que o Leonardo Moura tem, ele se torna praticamente um jogador mais de meio de campo e vai liberar o Diego Maurício, que é justamente o jogador que vai acabar entrando no ataque para trabalhar junto com o David. O Diego Maurício é a peça importante para o Flamengo. Por quê? Ele é um cara que faz muito gol? Não. Ele é um cara que sabe chegar. Né? Ele é até um atacante que marca muito pouco. A gente vai pegar o histórico dele, marca um gol a cada 4, 5 partidas. É um jogador ainda muito jovem, em formação, mas ele sabe muito bem fazer o trabalho de ponta. Ele pode cair tanto pela esquerda quanto pela direita. E vai ser um ótimo iniciador para o David. Eu acho até que o Diego Maurício é o jogador perfeito para o David, porque ele vai em velocidade até a linha de fundo, não é como o Ronaldinho, que cruza para dentro da área. E nessa velocidade o David é um jogador que, apesar de ser muito irregular, não vem fazendo faz alguns gols pelo Flamengo, é o segundo artilheiro do Flamengo no Brasileiro, mas o David não chega, não está fazendo um bom campeonato brasileiro, você está até pegando muito no pé. Mas com o Diego Maurício, o que acontece? Como o jogo é em velocidade, o David sabe se colocar, e esse é o grande mérito dele, para chegar como o elemento de área para fazer os gols do Flamengo. Eu acredito muito nessa dupla. Eu vou mostrar, inclusive, um lance de um gol que o Flamengo fez, que foi justamente isso, o Diego Maurício. Vamos ver aqui o lance. Olha só. É um lance do jogo contra o Atlético Mineiro. O Diego Maurício, ele recebeu uma bola em profundidade pela direita, ele divide a bola com o zagueiro e ele vai chegar até a linha de fundo, praticamente no lance de contra-ataque, para aproveitar o posicionamento do David. Vamos ver só. O Diego Maurício consegue ganhar, falha do zagueiro do Atlético Paranaense, ele vai encontrar o David sozinho, o David aí não tem como perder. Esse gol evitou uma derrota certa do Flamengo com o Atlético Paranaense naquela fase que o Flamengo estava sem perder, né? O Flamengo ficou um período muito grande, foi o último invicto, né? E nessa partida aqui, se não sair esse gol, seria um 1-0 Atlético Paranaense. Então, ou seja, o Diego Maurício é um jogador que sabe se movimentar pelos flancos, e isso vai ser muito bom para o David. É a jogada fatal do Flamengo para essa partida, para esse clássico. O Fluminense que também está desfalcado. O Fluminense não vai ter o Fresco na seleção brasileira, assim como o Ronaldinho Gaúcho, e não vai ter o Gum. O Gum se machucou. No lugar do Gum vai entrar o Márcio Rosário, formando a dupla de zaga com o Leandro Eusébio. Os dois laterais, o Mariano e o Carlinhos, são jogadores com potencial para chegar ao apoio. Assim como o Flamengo tem muita qualidade nos seus dois laterais, o Léo Moura e o Júnior César, o Fluminense também tem com o Mariano e com o Carlinhos. O Mariano não vem repetindo o futebol que ele mostrou no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas é um ótimo lateral, sabe jogar no apoio, vai ter o suporte do Diguinho para fazer o seu posicionamento e muito provavelmente o Deco, que é um jogador de lançamentos longos. O Deco vai jogar tanto para o Mariano quanto para o Carlinhos. Léo Moura é sempre um jogador de referência dentro da área, mas o diferencial, eu acredito que o Fluminense vai ser o Rafael Sobis. O Rafael Sobis, ele sabe jogar tanto dentro da área quanto fora, ou seja, ele vem buscar o jogo e ele consegue fazer o trabalho, a triangulação com o Rafael
Moura. O Rafael Sobis, o que acontece, né? Ele normalmente ele joga melhor quando ele entra no segundo tempo. Dessa vez não tem o Fred, o Rafael vai começar jogando. Ele joga em qualquer setor. Ele pode cair tanto pela direita, quanto ele pode também vir trabalhar pela esquerda. Nesse caso, o Rafael Sobis caindo quase como um ponteiro, vai crescer a possibilidade, inclusive, da entrada do Deco. A gente vai observar muito no jogo que onde o Rafael Sobis cair, o Deco deve sair um pouco mais. Ou seja, ele cai pela esquerda, o Deco vai sair, vai jogar pela direita. Rafael Sobis vai jogar um pouco mais centralizado, o Rafael Moura deve estar um pouco mais à frente. O Rafael Moura é um jogador bastante importante, porque ele recebe os cruzamentos dos dois laterais ou até mesmo do Deco, se o Deco fizer um lançamento em profundidade. Mas vamos ficar de olho no Rafael Sobis, que o Rafael Moura, olha, a zaga do Flamengo vai estar em cima, o Maldonado vai estar em cima, então a bola deve sobrar um pouco mais para o Sobis. E olha só o que o Sobis costuma fazer. Vamos ver aqui um lance do Fluminense. Aqui, o Fluminense está vindo no ataque, o Rafael Sobis recebe e manda uma bomba de fora da área. Um lance muito rápido, ele praticamente ajeitou a bola e mandou do jeito que veio. Ou seja, é um jogador de definição que sabe definir com muita rapidez. O Flamengo vem com uma marcação forte, o Flamengo vem com o Maldonado, vai estar com o Muralha, vai ter os dois zagueiros lá plantados, então vai fechar no meio. O Flamengo tem uma defesa, o Felipe, que é um goleiro muito bom. Então, o que é preciso para o Fluminense? Rapidez e ousadia. Inovar. A bola vem, fuzilar logo. Isso o Rafael Sobis sabe fazer muito bem. O Fluminense vai ter um ponto de referência lá na frente, todo mundo em cima dele, mas não tomar cuidado, o Sobis decide esse jogo. Então, eu acredito que para o Flamengo, o mapa da mina seria um bom aproveitamento, uma boa eficácia do Diego Maurício, no lado do Fluminense, do Rafael Sobis. É um jogo bastante complicado, o gramado vai estar muito ruim por causa do show do Justin Bieber, como eu falei, mas eu acredito que mesmo com esse jogo bastante truncado, equilibrado, o Fluminense tem uma leve vantagem. O Fluminense tem uma campanha excepcional no segundo turno e deve vencer esse clássico.